Para uma maior imersão, escute este episódio de fones de ouvido. Antes de começar o episódio, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @pesadelos.cast, no Twitter, @pesadeloscast, e curtir nossa página no Facebook. Aproveite o episódio e tenha bons pesadelos. A Máscara, por William Camargo. Sabe quando uma barata aparece na sua casa? Aquela intrusa inesperada que, com um só movimento, causa arrepio? Você pega o chinelo, encara a missão com o estômago embrulhado e parte para esmagá-la. Talvez a angústia venha do modo repulsivo que ela se move, ou daquele pânico irracional sobre a possibilidade dela voar na sua direção. Mas, ao matá-la, o que resta? Um alívio perverso, uma estranha paz. Nos falta empatia com esses pequenos horrores rastejantes, e talvez isso nos proteja. Sou psicoterapeuta há mais de 15 anos, e durante esse tempo aprendi a respeitar os limites da empatia e os limites do que se deve compartilhar. A ética exige sigilo absoluto sobre o que eu ouço em sessão, porém, o caso de Rafael já se tornou público. Para mim, narrar isso é como exorcizar algo que ainda me perturba profundamente. Rafael tinha apenas 17 anos quando veio pela primeira vez ao meu consultório. Era um garoto quieto, mas o silêncio não era vazio. Havia uma tensão perceptível, uma sombra em seu olhar. Nas primeiras sessões ele pouco falava. E o que dizia parecia medido, como se estivesse construindo uma máscara para ser vista. Ele descrevia desconforto com as pessoas ao seu redor. Um incômodo constante, que ele chamava de encenações. Eles são todos sorrisos falsos, ele dizia. Rafael, o que você acha que as pessoas estão encenando? Eu acho que no fundo elas são como baratas, movem-se sem propósito, escondendo-se em cantos, mas nunca mostram quem realmente são. São sorrisos vazios, sem vida. Quando se tira essa máscara não sobra nada. Acho que é meio que isso, doutor. E o que você quer dizer com isso, Rafael? Nada, foi só um pensamento. À medida que avançávamos nas sessões, Rafael começou a relatar traços mais profundos. Um dia mencionou uma lembrança de infância que parecia estar impregnada de ressentimento. Ele falou de uma flor murcha que a sua mãe mantinha em casa. Para ele, aquilo simbolizava tudo o que havia de falso nela. Ele descreveu a mãe como uma mulher que se esforçava para manter uma imagem de perfeição, sempre sorrindo em público, mas se tornando outra pessoa no privado. Doutor, o senhor acredita em traumas que nascem do silêncio? Explica melhor, Rafael. Quando eu era criança, a minha mãe costumava sorrir o tempo todo, principalmente na frente dos outros. Mas quando estávamos sozinhos, ela parecia outra pessoa. Havia uma flor que ela me obrigava a regar toda semana. Mas ela nunca se importava se a planta estava viva ou não. Era como cuidar de algo morto. Isso te incomodava? Hoje eu entendo que ela também era como uma flor, um sorriso vazio, uma máscara oca, como aquele maldito Smile. Depois dessa sessão eu notei algo peculiar. Rafael frequentemente desenhava pequenos rostos sorridentes nos cantos das folhas. Como um traço descuidado, quase que infantil. Na época eu não pensei muito nisso. Os smiles pareciam um símbolo para ele, uma espécie de marca silenciosa de desprezo pelo que ele considerava falso. Foi então que começaram os desaparecimentos.
Jovens, quase sempre garotas, sumiam sem deixar rastro. Mais tarde, surgiu a informação de que um assassino deixava um smile rudimentar desenhado na palma das mãos das vítimas, como uma assinatura macabra. No entanto, essa informação só foi vazada após o 6º homicídio, e o padrão ficou claro para mim apenas quando eu vi a última gravação. Doutor, acho que todo mundo veste uma máscara, até que alguém os force a tirá-la. E você acredita que pode tirar essas máscaras das pessoas, Rafael? As máscaras caem, doutor. E sabe o que fica depois? Nada além de um smile vazio. Minha mente estremeceu. Naquele instante, tudo se encaixou. Os smiles desenhados nos papéis, os comentários sobre as máscaras e falsidade, o desprezo por sorrisos vazios. Era ele. Rafael era o responsável pelos desaparecimentos. A cada vítima, ele havia visto alguém falso, alguém que, aos olhos dele, merecia ser libertado de sua máscara. Naquele momento, eu senti que minha empatia havia sido corrompida, desviada para compreender algo que não merecia compreensão. Rafael foi preso, mas não sem antes deixar em mim uma sombra que jamais desaparecerá. Às vezes eu me pergunto o que separa uma pessoa comum de alguém como ele. Talvez seja um traço de humanidade, ou talvez seja um estalo, algo como pisar numa barata e não sentir mais nada além de um perverso alívio. Nos falta empatia com os horrores rastejantes, e talvez isso seja o que nos mantém sãos.